Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos a sequência, a questão do assunto de análise bidimensional e vamos mostrar hoje como construir as tabelas de proporções que falamos, né, na sala de aula. Os tópicos da aula de hoje serão esses, né? Como construir essas tabelas de proporções. E são três formas, né? Em relação ao total geral, em relação aos totais das linhas e em relação aos totais das colunas, ok? E para poder fazer isso, nós vamos utilizar novamente a tabela de referência cruzada que nós construímos na primeira aula, usando as variáveis grau de instrução e região de procedência, né? Os dados são do livro do Bussab e do Moretti, que na primeira aula, se vocês recordarem, nós mostramos como baixar esses dados do site que os autores disponibilizaram, né? Então, nós vamos mostrar como construir a tabela de proporções em relação ao total geral. E a gente quer construir uma tabela mais nesse estilo aqui, no R. Em relação aos totais das linhas e em relação aos totais das colunas, ok? Então, vamos aqui para o R. Aqui na linha 2, como vocês já devem ter aprendido, é o comando para poder carregar o pacote readxl, que é o pacote do R que disponibiliza funções para poder importar, né, carregar dados no formato de planilha do Excel, né? Então vamos aqui compilar essa linha. Não deu nenhum tipo de erro, como aparece aqui no console. Na linha 5 é aquele procedimento padrão, né, de praxe para poder limpar a memória do PC para não gerar nenhum tipo de problema. Aqui na linha 9, usando a função setwd, que é a função para mudar o diretório de trabalho do R, né, para a pasta, né, onde se encontram os dados que nós vamos importar para o R. Né. Compilar aqui a linha. E na linha 13 nós temos a chamada dos dados propriamente falando, como nós já vimos na aula anterior, usando a função readxls, né? Que é a função para chamar dados com a extensão xls, né? Aqui, como já falamos na primeira aula, você coloca o nome dos dados, já que eu mudei o diretório de trabalho para a parte onde se encontram os dados, aqui eu só necessito colocar o nome dos dados e a extensão do mesmo, dados _b, a extensão xls. Aqui eu especifico para a função readxl que a primeira linha não é dado, propriamente falando, é apenas o cabeçalho das variáveis das colunas daquela planilha. E eu digo para a função readxl também que esses dados se encontram na folha 1, né? Sheet igual a 1 significa que os dados se encontram na folha 1 da planilha, ok? Primeiramente, para poder construir as tabelas de proporções, nós precisamos construir a tabela de dupla entrada. E nós vimos como fazer isso na aula passada. Né? Na linha 15 aqui, que eu acabei de compilar, nós dividimos damos o comando, executamos a função atache para poder dividir os dados, assim, entre aspas falando, para que eu possa pegar cada coluna daquele conjunto de dados de forma individual. Então, digitando aqui no console o nome dados, que é onde eu guardei os dados que eu chamei com a função xls, e os dados que eu vou utilizar são esse aqui, essa coluna aqui, grau de instrução, e essa daqui, que é região de procedência, que não está aparecendo aqui direitinho, porque está cortando no console, mas são essas duas variáveis. Compila aqui as duas linhas. E na linha 24 eu estou criando a minha tabela de referência cruzada através da função table, né? Compilar aqui e mostrar, criou. Aqui a distribuição conjunta das variáveis, ok? Agora vamos começar a criar as tabelas de proporções, que é o objetivo da aula de hoje, ok?
Primeiro, vamos criar a tabela de proporções em relação ao total geral, ok? E para poder executar essa tarefa, nós vamos utilizar a função prop.table. E quando você passa aqui o cursor na função, ela diz o quê? Quais são os argumentos que ela recebe. Ela recebe um argumento x, que é a tabela de dados, e o outro argumento é o margin, né? E é basicamente o seguinte, é um argumento lógico, esse comando argumento margin, e você especifica, ok? Para a função prop.table, qual é a referência para que ela possa calcular as proporções, se é em relação ao total geral, se é em relação aos totais das linhas ou se é em relação aos totais das colunas. Quando você não coloca nada, né, ou seja, você nem especifica, quando você não especifica o argumento margin, aqui, ó, se você for perceber, ó, se eu der um help na função, um help prop.table, abre aqui a documentação, ó, o comando margin tá aqui, ó, o default da função é null, ou seja, ele calcula a tabela de proporções em relação ao total geral. Quando você especifica 1, coloca margem igual a 1, a função calcula a tabela de proporções em relação aos totais das linhas. Olha aqui, ó. Quando você especifica 2, a função prop.table calcula as proporções em relação aos totais das colunas. Então, vamos primeiro, como a gente quer criar primeiramente a tabela de proporções em relação ao total geral, então não vou especificar nada, ok? Compila a linha, depois na linha 31 aqui eu executo para poder mostrar o resultado. E tá aqui, né? Eu já tenho a parte de dentro dessa, olha só, já tem a parte de dentro, a distribuição conjunta das duas variáveis, né? Aqui no resultado do R, ó. Perceba, ó. Mas perceba que ele já criou boa parte daquilo que a gente queria. O que está faltando agora são somente as marginais, né? Como é que a gente pode criar, inserir essas marginais? Aqui na linha 32, eu vou inserir nessa tabela que eu acabei de criar, que eu chamei de tab geral, o total das linhas, né? Ou seja, eu vou inserir uma linha mais aqui embaixo, ó, inserindo as marginais das linhas, né? Das colunas, perdão, né? Vai ser, eu chamei aqui de total linha, né? Porque vai ser uma linha inserida aqui embaixo, né? Mas o que ela vai constar são os totais de cada uma dessas três colunas aqui. Então a gente faz isso usando a função margin.table. E lembrando que a função margin.table ela calcula as marginais de uma tabela de referência cruzada, uma distribuição conjunta. E o argumento 2 como já falei na aula anterior, calcula-se a marginal das colunas, né? E quando você coloca o argumento 1, ela calcula a marginal das linhas, ou seja, 2, ela vai calcular essas marginais aqui, somar e dar a marginal aqui para cada uma das três colunas. Se fosse 1, ela calcularia a marginal das linhas, ou seja, ela somaria aqui, colocaria aqui a marginal aqui, né? Somaria essa outra linha, daria a marginal aqui e assim a terceira linha também. Então, como eu quero primeiramente inserir a linha com os totais, então eu preciso calcular a marginal das colunas primeiro. Tá aqui. Agora eu preciso inserir a coluna com as marginais, total coluna, para fornecer aqui, ó, uma coluna agora aqui, para fornecer as marginais da linha, que eu vou chamar aqui de total coluna, usando novamente a função margin.table, só que agora o comando não é mais 2, é 1, né? Então, se eu quiser ver o que tem dentro desses dois objetos, primeiro o total linha, ó, tá aqui, ó, 0,33, 0,5, 0,16, 67. Vamos ver aqui na tabela, ó, 33, 0,50 e 0,17. Então, a função executou aquilo que eu esperava. E o total coluna? Vamos ver aqui. Olha só, 0,30, 0,33, 0,36, 11.
Aqui, ó, 0,30. Aqui, porque aqui, como eu falei no slide, está arredondado, né? Mas ele também calculou, a função margin.table calculou aquilo que eu estava esperando. Agora falta somente inserir essas duas, esses dois objetos na minha distribuição conjunta para poder fornecer o resultado que eu estou esperando, que é essa tabela aqui completinha, ok? Como é que eu faço isso? Aqui na função RBAD, aqui na linha 35, perdão, estou usando a função RBAD. A função RBAD, ela empilha vetores ou matrizes um, né, em cima do outro. E aqui eu estou empilhando dois vetores, ok? Ó, o primeiro eu selecionei e aqui está o segundo, ok? O primeiro vetor é esse aqui. Eu estou criando, olha só, com a função sebad. A função sebad, ela faz algo parecido que a função rebad faz, só que ao invés de empilhar um em cima do outro, vetores ou matriz, ela coloca lado a lado, né? Pega dois vetores, coloca lado a lado, pega uma matriz e um vetor e coloca lado a lado. Então aqui na função sebad eu estou colocando uma matriz, que é a tabela geral, que é essa daqui, ó, que está passando o cursor do meu mouse, lado a lado com um vetor, que é o total coluna, que eu estou aqui colocando na lateral da minha tabelinha. E o outro vetor que a função RBAD está recebendo é esse aqui, ó. Deixa eu compilar aqui. Olha só. É simplesmente o vetor total linha, mas uma posição, né? Mais um valor que é a soma do total coluna, que está aqui. Então, compilando aqui a linha 35, nós temos aqui o resultado, tab geral 2. Olha só, a tabela já está praticamente completa. O que está faltando agora somente é inserir o nome aqui na quarta linha com o total linha, com o nome total linha, para poder deixar a tabela exatamente como consta aqui no slide. Okay? Nós fazemos isso usando a função dname. Novamente, você coloca dnames, entre parênteses, coloca a tabela da qual você quer renomear a linha ou a coluna, e aqui entre colchetes você especifica qual a linha que você quer modificar. Quando você coloca você está dizendo que quer modificar as linhas, e dessas linhas, qual delas eu quero modificar? Eu estou especificando aqui, ó, linha 4. E coloca aqui, entre aspas, o nome que você quer colocar, que é total linha. Okay? Então, aqui nós temos o resultado agora, né? A tabela de proporções em relação ao total geral.